Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de março de 2019. Jovem superdotados. A mexicana que se formou psicóloga aos 13 anos e fará mestrado em Harvard aos 17, parte 0. Ser superdotado não é doença, não é algo que precisa ser medicado. É um dom que a criança deve aproveitar. A frase resume muito do que viveu Daphne Almazan, que cresceu com um QI superior ao da média da população e comprovou como nem todo mundo sabe como agir nessa realidade. O que é uma criança superdotada? Para ser considerada superdotada, a criança precisa apresentar, entre outras características, precocidade ou alto potencial em pelo menos uma das 7 inteligências definidas pelo psicólogo americano Howard Gardner em sua teoria das inteligências múltiplas. São elas a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica, a inteligência musical, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Em outras palavras, ela precisa ter uma habilidade muito acima da esperada para a sua idade. A extraordinária trajetória de Daphne. Daphne começou a ler com 3 anos de idade. Aos 6, começou o ensino fundamental, que para a maioria das crianças tem duração de 6 anos. Ela, no entanto, o concluiu em apenas 1 e fez isso pela internet. Já aos 10 anos, a menina terminou o ensino médio e com 13 anos se tornou uma das mais jovens psicólogas do mundo. Estudei psicologia por causa da situação que vi no México com as crianças superdotadas. Vi que não eram identificadas, que a parte emocional delas estava no chão, com casos, inclusive, de crianças que queriam se matar, disse Daphne à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Como se não bastasse, seu currículo de conquistas extraordinárias acabou de ganhar mais uma este mês. Ela foi aceita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para cursar mestrado em matemática. E o que isso tem a ver com psicologia? Bem, eu também vi que no México há um problema relacionado à matemática, porque as crianças acham a disciplina difícil e chata, e isso faz com que o país tenha um problema no desempenho desta área, conta. Daphne explica que decidiu se concentrar no estudo de áreas onde poderia fazer uma mudança e ajudar as pessoas. Embora ela garanta que não sofreu assédio nem discriminação devido às suas habilidades especiais, está ciente de que outras crianças superdotadas passam por experiências muito ruins diante da incompreensão ou ignorância de pessoas que estão em volta. Diagnóstico. Emocionada pelo fato inusitado de ser aceita em uma pós-graduação da prestigiada instituição de ensino americana antes de fazer 18 anos, Daphne enfatiza a necessidade de se identificar corretamente, e a tempo, quando uma criança é superdotada. Na escola, eles acham que essas crianças são hiperativas, porque não deixam os outros alunos se concentrarem, diz ela. Segundo dados do Centro de Atenção a Talento CEDAT do México, 93% das crianças superdotadas são confundidas e diagnosticadas erroneamente com déficit de atenção, o que leva a um manejo inadequado da situação e, portanto, à perda de suas capacidades. A jovem conheceu muitos desses casos. E diz que o que acontece na realidade é que a criança fica entediada na escola,
porque já estudou a matéria ou porque o assunto não lhe interessa. Então, há o problema de elas estarem sendo medicadas, e isso diminui suas capacidades e prejudica. Isso ser superdotado não é uma doença, diz ela. Frente à ignorância sobre como são realmente, muitas dessas crianças enfrentam rejeição e discriminação de seus colegas na escola. E, em casos mais extremos, acabam deprimidas ou até pensando em cometer suicídio. A doutrina da reencarnação é a única que preenche o vazio da alma humana à procura de um esclarecimento a respeito de si mesmo. No caso em tela, indagamos quem é o superdotado. O que faz na Terra? Qual é o seu porvir? Perguntas somente respondidas tendo a pluralidade das existências como mecanismo natural de resposta. Sem a palingenesia não há como se conceber evolução, nem progresso humano. Sobre nossa vida física, no planeta o que representam pouquíssimos anos de vida numa única existência. O homem é viajor do universo e, dentro da eternidade, aufere recursos e aptidões, desenvolve potencialidades, até chegar à posição de um arcanjo. Só através do processo reencarnatório, como lembra Leon Denis, podemos compreender como certos indivíduos, ao encarnarem, mostram desde tenra idade a capacidade de trabalho e de assimilação que distingue as crianças superdotadas. Cada um apresenta ao renascer os resultados da sua evolução, a intuição do que aprendeu, as habilidades adquiridas nas múltiplas propriedades do pensamento, a habilidade para esta ou aquela atividade, finalmente o resultado de um trabalho secular que deixou impresso no seu tecido perispiritual sinais profundos, gerando uma espécie de automatismo psicológico. Estamos convictos de que, nos próximos 20 ou 30 anos, assistiremos à Academia de Ciência, declarando esta importante constatação como, há 2000 anos, Jesus ensinou a Nicodemos é necessário nascer de novo. E Allan Kardec a confirmou em O Livro dos Espíritos, declarando que somente com a reencarnação entendemos, melhor, a justiça de Deus e a evolução da humanidade. Na questão 203 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais responderam a Allan Kardec que os pais não transmitem aos filhos parcelas de suas almas, pois a alma é indivisível. Apenas lhes dão a vida animal, ou seja, os recursos genéticos, ao transmitirem aos filhos a hereditariedade física, como a cor dos olhos e dos cabelos, a forma e a dimensão de certas partes do rosto ou do corpo. Ainda na mesma questão, os benfeitores disseram que um pai obtuso, isto é, ignorante, pode ter um filho inteligente e vice-versa. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece que a encarnação não é, normalmente, uma punição para o espírito, como qualquer um possa pensar, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, a dizer que, livrando-se da influência da matéria, ele se depura, sua vida espiritualiza-se, suas faculdades e suas percepções se estendem, sua felicidade está em razão do progresso completado. Mas, como Eide em virtude de seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou mal querer, retardar seu avanço, prolonga, por consequência, a duração de suas encarnações materiais que se transformam então para ele em punição, já que, por sua falta, ele permanece nos lugares inferiores, obrigado a recomeçar a mesma empreitada. Depende, pois,
de o espírito abreviar, por seu trabalho de depuração sobre si próprio, a duração do período de encarnações. Vale lembrar que a reencarnação não é invenção do Espiritismo, é uma crença de muitos povos de todos os tempos. Num texto encontrado pelo pesquisador da história do Egito, Picone Chiodo, escrito cerca de 3.000 anos antes de Cristo, dizia-se: antes de nascer a criança viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Também aparece nas Upanishads, as escrituras sagradas do hinduísmo, até hoje a maior religião da Índia. Como o hinduísmo é o grande progenitor das chamadas religiões orientais e de outras nascidas no Ocidente, essas religiões se incumbiram de repassar por todo o mundo a teoria de que a alma habita diversos e diferentes corpos através dos séculos e em vários mundos. No século VI a.C., o filósofo e matemático grego Pitágoras, nascido por volta do ano 580 a.C., dizia que a alma era imortal e, depois da morte do corpo, ela ocupava outro corpo, às vezes, de um animal. Daí a palavra metempsicose, de origem grega, que significa transmigração. O quanto se saiba, é a primeira vez que a teoria da reencarnação foi mencionada no Ocidente. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.